Vai ter Eu a fico com o que parada o Rodrigo da Matos Copa. escreveu. Vai ter. Ontem já tinha lá os agrônomos da empresa que cuida do gramado, logo depois do jogo, vendo o que fazer. Né? Dois times jogando é difícil, três times fica quase impossível. Né? O Rodrigo Matos relatou bem ontem na sua conta no Twitter sobre essa situação. Quando ele escreve aqui uma coisa que eu concordo, que o Fluminense sai perdendo, né, e que essa é uma coisa típica do Brasil. No Maracanã, ele escreve que é verdade, foi largado, abandonado por muito tempo, desde o 2016, falando dos Jogos Olímpicos. Né? O primeiro era o Odebrecht, depois ficou com a Rio 2016, problemas da Marquise. Aí o Flamengo assumiu o estádio, consertou tudo, botou o gramado, refletou, consertou o que tinha que consertar. O Fluminense depois veio junto. Então, eles estão mantendo o Maracanã há muito tempo. Não é o dinheiro público que está mantendo o Maracanã. Ele foi erguido com dinheiro público, todos os clubes têm o direito de reivindicar, mas quem está mantendo a pipa no alto, aquele negócio de pé ali, é o Fluminense e o Flamengo, são os dois. Os dois é que estão fazendo isso. E o Vasco escolhe quando quer jogar. O Fluminense vai ser muito prejudicado quinta-feira. Vai ter que jogar num gramado pior ainda, porque o Vasco jogou num gramado que ainda por cima choveu. Ele poderia jogar no Engenhão, que é outro estádio também erguido com dinheiro público que não interessa para o Vasco. O Vasco só vai quando lhe interessa. Durante a pandemia, quantas vezes o Vasco quis jogar no Maracanã? Nenhuma, né? Por quê? Porque era muito caro você abrir o estádio e não ter arrecadação. Então, tem duas situações que tem que ser deixadas bem claro. Uma coisa é o estádio erguido com dinheiro público, todos têm o direito, ok. Mas quem está mantendo aquele estádio é a dupla Fluminense e Flamengo. Não é o dinheiro público. E aí é uma grande sacanagem você bancar o estádio, alguém chega lá e escolhe, agora eu quero jogar. Como se você alugasse uma casa, pagasse aluguel, IPTU, condomínio, todas as taxas para o proprietário, né? E aí um belo dia alguém fala assim, olha, eu quero fazer um churrasco no fim de semana. E você tem que deixar o cara fazer o churrasco. E ele detona toda a churrasqueira, a piscina fica emporcalhada, pisa na grama, entra na água, suja tudo. Fica, sabe, o cara larga papel higiênico pela casa, tudo literalmente borrado, e vai embora. É isso que acontece. Ah, mas eu paguei aqui. Não adianta nada. Então, por que o Não, Vasco não quis aí, lá atrás participar? O Vasco não quis participar da mesma forma. Então, assim, o que ocorre é o Vasco escolhe quando quer jogar. Escolhe quando quer jogar. E a culpa também é do Fluminense e do Flamengo, que ficam reféns do Maracanã, especialmente o Flamengo, que já deveria ter dado o pontapé inicial na construção do seu próprio estádio, definindo pelo menos o local. Qual é o local, qual é o terreno, compra esse terreno, vê o que vai fazer e começa a trabalhar em cima disso. Porque, por conta da politicagem dos políticos do Rio de Janeiro, isso nunca vai mudar. Aí vem lá um juiz, dá lá uma liminar, o Vasco joga e acabou. Aí amanhã o Vasco está perdendo, não interessa, ele não joga lá. Ele joga quando ele quer. Ele joga quando ele quer. E a realidade é quem está mantendo aquilo é caro, hein? Mantendo aquilo lá, bancando, é o Fluminense e o Flamengo, especialmente no período da pandemia, que foi um período de quase 2 anos, sem público, sem receita nenhuma, e aí ninguém queria jogar. E o Fluminense jogava lá, o Flamengo jogava lá. O dinheiro para manter o Maracanã tinha que sair de outras fontes de receita para bancar o estádio. Então é um negócio bem bizarro. O Fluminense tem um jogo internacional na quinta-feira, importantíssimo, contra o algoz do Flamengo, que é o Olímpia, e vai jogar no gramado pior do que já estava antes. E o Vasco poderia ter jogado em São Januário. O Botafogo jogou fora do Rio de Janeiro. O estádio estava livre. 45 mil lugares. Se foi São Januário, não. Engenhão, Newton Santos. São 45 mil lugares aproximadamente. Por que não fez o jogo lá? Porque quer jogar no Maracanã. É um direito. Acho bem discutível nesse cenário. Mas a culpa é do Fluminense e do Flamengo, especialmente do Flamengo. Já deveriam ter abandonado o Maracanã. Que virem elefante branco. E aí os políticos do Rio que vejam o que querem fazer com aquele negócio lá. Ele já é um negócio horroroso, né? Porque o Maracanã mesmo era o outro que eles demoliram. veja bem, Fala, Juca, eu quero ponderar uma questão aí que é a seguinte, Mauro, não acho bom o seu exemplo da casa, porque a casa não é pública. A casa não foi construída com dinheiro público, o Maracanã foi. Ao mesmo tempo, me parece óbvio que o Vasco não queira jogar no Maracanã quando o Maracanã for fator de prejuízo para ele. E que queira jogar, já que é público, quando é fator de lucro para ele. Né? E ele paga R$ 250 mil para jogar. Então, a questão está toda mal resolvida e a gente sabe, e não é de hoje. Né? Até fiz uma nota ontem sobre isso. Desde o tempo da DEG Informa, quando era ainda a administração dos estádios da Guanabara. Sempre foi um antro, sempre foi um foco de corrupção, e
as coisas foram cada vez ficando mais graves. Da ADEG para a Suderge, das reformas do Maracanã, vamos lembrar disso. O Maracanã foi reformado em 2007 para o Pan-Americano, foi reformado para a Copa do Mundo em 2014, quando houve um atentado contra o patrimônio histórico, né? Acabou-se com a cobertura, com tudo mais, tombado pelo patrimônio histórico, foi reformado de novo para a Olimpíada, 2 anos depois da Copa do Mundo. É óbvio que estádio nenhum do mundo aguenta 3 times jogando lá toda semana. Isso é evidente. Então está tudo muito mal parado desde a origem. Desde a origem. Eu diria o seguinte: o caso do Maracanã é um caso típico da casa que não tem pão. Todo mundo briga e ninguém tem razão. Como vai resolver? Talvez a saída seja essa mesmo. Se o Flamengo partir para fazer seu estádio, é capaz de se ajoelharem para entregar o Maracanã para o Flamengo. Como agora o Mineirão está fazendo com o Cruzeiro. Brigou. O Atlético agora tem estádio? O Cruzeiro vai ser o dono do Mineirão. Vai ser o dono do Mineirão. Porque o Vasco pode argumentar com isso. Não me interessa jogar no Engenhão, porque não é um lugar central como é o Maracanã, porque só cabem 45 mil e eu ponho 53 mil como eu pus no Maracanã. Então, não tem saída. Todos têm bons argumentos, nenhum tem um argumento que seja definitivo. Ô, Juca, eu entendo tudo isso. Os argumentos são. Você falou que todo mundo tem bons argumentos, o Flamengo, o Fluminense. Não. Mas eu vou ficar lá atrás, o Maracanã, o verdadeiro Maracanã. Todo mundo jogava no Maracanã, esses 3 que seriam impossíveis, né? Jogar lá. Sim. Campeonato Carioca, Rio, São Paulo, Seleção Brasileira. Mas Santos, a exigência de gramado era outra, né, Zé? Não, a exigência de gramado. E outra coisa. O gramado era muito difícil. Provavelmente tinha menos. Tinha menos jogos. Os públicos também dos jogos não eram de 40, 50, 60 mil. Era 110. Não. Mais de 100 mil do verdadeiro Maracanã. Né? Sem dúvida. Não, só um detalhe, só um detalhe que eu queria acrescentar, que é o seguinte: eu entendo o que o Ju quer dizer. É óbvio que, como eu falei, o estádio é público, ok. Só que ele só está ali bonitinho, pintadinho, com iluminação, gramado, mesmo gramado sofrido, porque tem 2 clubes bancando. Então, por que o Vasco não participa ativamente? Já que ele quer jogar de vez em quando, por que ele não quer participar ativamente? Ele só quer ir na boa. Aí eu acho um absurdo. Ele só quer ir quando lhe interessa. O Vasco, que hoje, aliás, não é nem um Vasco Clube, né? É uma empresa.